Esta é a ZYT-959, canal de comunicação 200, frequência modulada em 87,9 MHz, Rádio Louisiana FM, Associação Cultural de Desenvolvimento Artístico. Eles venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse capítulo 12, verso 11. Caro amigo, este é o tema de número 7 para a série Provados pela Fé. Neste tema vamos desvendar um pouco mais sobre a vida e as escolhas de Moisés, um sonho eterno. Para isso convido você a abrir sua Bíblia no livro de Êxodo 2, verso de 1 a 10, e diz o seguinte: E foi-se um varão da casa de Levi, e casou-se com a filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junco e a betumou com betume e pez, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à borda do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha do faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele, e disse: Dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha do faraó: Irei eu a chamar uma das hebreias, que crie esse menino para ti? E a filha do faraó disse-lhe: Vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha do faraó: Leva esse menino e cria-mo, e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adoptou, e chamou seu nome Moisés. E disse: Porque das águas o tomei. Caro amigo, por causa do serviço que José prestara à nação egípcia, não somente lhe foi concedida uma parte no país como morada, mas estiveram isentos de impostos e foram liberalmente supridos de alimento enquanto perdurou a fome. Mas passando-se o tempo, o grande homem a quem o Egito tanto devia, e a geração abençoada pelos seus labores, desceram ao túmulo. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, não que ignorasse os serviços de José à nação, mas não desejava reconhecê-los. E quanto possível, queria sepultá-lo no ouvido. Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também não se ajunte com os nossos inimigos, e peleja contra nós, e suba da terra. Êxodo 1, 8 a 10. Logo foram postos sobre eles maioria de tarefas, e tornou-se completa a sua escravidão. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhes fizeram amarga a vida, com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que os serviam com dureza. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicava e tanto mais crescia. Êxodo
capítulo 1, versos 7, 13 e 12. O rei, irado pelo fracasso de seu desígnio, tornou-se a ordem mais incenta e ampla. A nação inteira foi chamada a dar caça e matar as suas vítimas indefesas. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com a vida. Êxodo capítulo 1, verso 22. Enquanto esse decreto estava em pleno vigor, um filho foi nascido a Arão e Joquebede, israelita devoto da tribo de Levi. A criança era um menino formoso. Êxodo 2, verso 2. E os pais, crendo que o tempo de libertamento de Israel se estava aproximando e que Deus levantaria um libertador para seu povo, resolvera que seu filhinho não fosse sacrificado. A mãe conseguiu esconder a criança durante 3 meses. Então, achando que não mais a poderia conservar sem perigo, preparou uma pequena arca de junco, tornando-a impermeável por meio de betume e pinche, e pondo nela a criança, colocou-a entre os juncos à margem do rio, e a sua irmã Miriam e outros vigiavam de longe aonde ia parar. Nesse período sua mãe orava ao Senhor com fé. Depois dessas coisas, vindo a filha de Faraó banhar-se, vendo a arca de junco, se encantou. Então, pedindo a uma de suas criadas, tomou-o para si. Já possuindo em mão a arca, qual não foi a sua surpresa? Uma linda criança ali estava a chorar. Encantada com um lindo bebê, tomou para si e pôs-lhe o nome de Moisés, pois dizia: das águas o tomei. Dali em diante começaria a história de um homem cujo exemplo de vida mudou a história de milhões de pessoas escravizadas no Egito. Sendo educado na faculdade do Egito, Moisés foi totalmente letrado e, possuindo tamanha educação, tornou-se sábio como nunca. Durante 40 anos ficou no Egito, sendo educado, e assim está escrito a respeito de seu testemunho. Hebreus capítulo 11, verso 23 a 29. Pela fé Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que intentando os egípcios se afogaram. Sabe, amigo, Moisés renunciou sua vida inteira para estar ao lado de Cristo. Por mais que nele houvesse o pecado, assim como também nós possuímos, ele sonhou com uma vida de total comunhão com Deus, tendo como maior sonho ver a face do Criador. Depois de muitas lutas, andando pelo deserto, lutando ao lado do povo de Deus, já em sua velhice de longe vê a terra prometida. Todavia não podia entrar, pois havia falhado com Deus há alguns anos atrás. Entretanto, Deus não levou em conta a sua falha, antes o perdoou. E assim está escrito a respeito dele: assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor, e o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte a Bet-peor,
e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. Deuteronômio 34, versos 5, 6 e 7. Sabe, amigo? O sonho de Moisés era entrar na terra prometida. Todavia Deus lhe concedeu o paraíso celestial. É o que declara o texto que acabamos de ler. Ninguém mais achou a sua sepultura, ou seja, Deus o tomou para si. Uma grande prova disto é quando Moisés e o profeta Elias apareceram no Monte da Transfiguração, junto a Cristo e seus discípulos. Relatado no livro de Mateus 17, 1 a 8. Sabe, queridos, o sonho de Moisés foi realizado. Deus lutou por Moisés e realizou o seu sonho. Logo após sua morte, Moisés caíra nos braços de Jesus e foi tomado para morar numa terra na qual o mundo não conhecera. Amigo, eu não o conheço e não sei qual é o teu sonho. No entanto, gostaria de dizer algo muito importante a você. Para Deus não importa qual o tamanho do seu sonho. Para Deus o que importa é se você está disposto a realizá-lo, fazendo a vontade dele. Sendo assim, qualquer sonho que você possuir, Deus o realizará junto a você. É por isso que a Bíblia nos deixa, no fim desta série Provados pela Fé, uma última declaração dada por Deus no livro de Hebreus capítulo 11, 39 a 40. E que mais lhes direis? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão e de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram os reinos e praticaram a justiça e obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo e escaparam a fio de espada. Da fraqueza tiraram a força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites. Sim, até de algemas e prisões. Foram apredejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados e afligidos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos atos da terra. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Caro amigo, Deus o ama muito, e a promessa também é dada a você. Basta aceitá-la. Por que não a partir de agora viver uma vida de plena comunhão com Deus e assim testemunhar do seu grande amor, como estes heróis da fé? Amigo, este é o teu momento, a hora e agora. Viva a partir de hoje por Cristo Jesus e você verá que vale a pena ter um guia seguro ao teu lado. Querido, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Que Deus te abençoe. Mais uma vez
escureceu e o sol se pôs no coração. Eu já não pude suportar, senti saudades do meu lar. Orei a Deus em aflição, a Ele abri meu coração. Foi quando alguém tocou em mim e ouvi Jesus dizer assim: é só um pouco mais, um pouquinho mais, logo irei aí te buscar. Amor real, há um rio de paz, há um céu que Deus chamou de lar. Mais uma vez amanheceu, o sol da fé em mim nasceu. E quando penso em desistir, Jesus me chama.